Amém, queridos. Glória a Deus. Bom louvar ao Senhor, né? Para isso nós fomos criados, para adorá-lo. E um dia, nada vai atrapalhar essa adoração. Queridos, eu estou muito feliz com a sua presença. E eu gostaria que nós de forma especial, que nós agradecêssemos de forma especial a presença da irmã Roberta de Ângeles, que veio do Rio de Janeiro para louvar ao Senhor conosco essa noite. Que o Senhor te abençoe e recompense. E também um grande amigo meu, pastor Vlamir Bernardes, da comunidade evangélica Adorai, aqui em São Vicente, presidente do Conselho de Pastores de São Vicente, abriu mão da sua agenda para poder vir e se alegrar conosco hoje, compartilhar a palavra conosco. Então eu gostaria que nós recebêssemos ele com bastante carinho. Por favor, pastor Vlamir. Se prefere um pedestal, tá bom assim. Boa noite, irmãos, a paz. A paz. Tá friozinho, né? Amém. Isso é gostoso. Agradeço a Deus pela oportunidade. Algumas vezes eu já estive em cima desse altar, como presidente do conselho. O Celso e essa igreja tão querida sempre nos receberam com muita alegria. Para aqueles que não sabem, o Conselho de Pastores é uma organização que traz unidade entre todas as igrejas. Não importa se é batista, presbiteriana, assembleiana, metodista, wesleyana, comunidade, não importa. A gente busca a unidade como princípio. João 17, para que todos sejam um, como um sou um contigo, ó Pai. Esse é o nosso maior objetivo. Deus tem me colocado à frente desse ministério há aproximadamente 8 anos, né, em que o pessoal tem deixado a gente estar junto com eles. E eu trago a saudação também da comunidade evangélica Adorai, que é irmã de vocês. Tem até a mesma idade. Tem 22 anos. Fizemos 22 anos dia 4 de junho. Só que eu falei para o Celso que a gente comemora em julho, porque na época, pelo menos na época era assim, né? Quando chegava as férias, era férias, né? Hoje em dia não tem mais esse negócio, né? O pessoal mesmo de férias está trabalhando. Mas aí a gente resolveu fazer em julho, né? E dia 8, 9 e 10 estaremos celebrando esse tempo precioso. Confesso que quando o pastor Celso me chamou, foi uma honra para mim. Fiquei muito honrado do meu amigo. Isso não é rasgação de seda, isso é real. Ele sabe o carinho que eu tenho por ele, a seriedade. Porque a gente, como está à frente do conselho, a gente conhece muita igreja e muito pastor. E a gente conhece pastor e pastor. Aí a gente conhece pastor sério, gente séria, e a gente conhece gente não tão séria assim, mas que carrega mais o título do que a função de ministério, né? E no caso aqui, o Celso é uma dessas pessoas que a gente tem como referência. Não só o Celso, mas a igreja Capela do Calvário é assim também. Pode ter certeza disso. Quando a gente pensa em um ministério servindo ao Senhor com dedicação, a gente pensa em vocês. Pode ter certeza disso. Amém? Eu trago essa palavra com agradecimento a Deus pela vida de vocês, pelo empenho de vocês, em nome de Jesus. Quando o Celso me convidou, ele me deu um tema. E eu li o tema errado. Ele me deu o verso e eu vi no carro, bati o olho assim, falei, caramba, aí pum, gravei. Depois eu entendi que era o contrário, era Salmo 24, verso 7. E aí me deu um conflito, porque sabe quando dá um estalo que você vai pregar? Aí eu conversando com o Celso, com toda a educação dele, com toda a sutileza, que ele é peculiar, ele me colocou no trilho. Quando ele me colocou no trilho, pastor, não é Salmo 24, verso 7, é 27, verso 4, o tema. Aí eu dei um glória, me emocionei na hora. Por quê? Porque Deus tinha colocado algo no meu coração, que eu acho que é importante para todos nós. Não há aquele que pode se dizer cristão sem isso. E quando ele orava ali por mim agora, ele falou a palavra que o Senhor colocou no meu coração: presença. Presença. O que seríamos de nós sem a presença? E eu vou ficar atento ao tema, ao verso tema, que é o Salmo 27, verso 4. Vamos abrir, que você ou vai acompanhar lá, não sei como é que você vai fazer.
Este salmo é um salmo dos mais lindos das Escrituras, porque este salmo ele vem subdividido em alguns pontos. O primeiro ponto que ele vem subdividido é que o salmista começa com a certeza do que ele falava, uma convicção inquestionável. Depois, do verso 4 ao verso 6, ele vai falar desta convicção. Do verso 9 até o verso 13, ele começa a fazer um pedido. E do verso 14, somente no verso 14, ele faz uma exortação: espere no Senhor. Anime-se, fortifique-se o seu coração, espere, pois, no Senhor. Isso é animador, isso é encorajador. E me chama a atenção, meu jovem, é que o que diz o verso 4? Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Peço a vocês autorização para ter uma palavra de oração. Queria que você curvasse sua cabeça. Ó Senhor, é a Tua presença, Senhor, tão somente a Tua presença que nos motiva a estar aqui, Senhor. É a Ti que buscamos, é a Ti, Senhor, que queremos contemplar, é a Tua voz, Senhor, que queremos ouvir. Tu sabes quem eu sou e sabes, Senhor, que eu posso ser um estorvo, Senhor, para o sucesso, Senhor, da Tua mensagem. Não permita, Senhor, eu me anulo para que Tu cresças, que o Teu Espírito Santo tome minha voz, minha mente e o meu coração, e que o Teu Espírito fale ao coração de cada um desses irmãos, no nome santo de Jesus. Amém. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Vou fazer uma pergunta para você. Você só tem feito um pedido para Deus? Obviamente que não. Todos os dias a gente senta e tem pelo menos uma lista, né? A gente abre assim o relatório cheio de pedidos a Deus. Mas ele resume todos esses pedidos a um só. Ele diz: uma coisa peço ao Senhor. Isso nos reporta a um desejo intenso, um anelo desesperado de alguém que, sobre todas as coisas, tem um pedido principal: uma coisa peço ao Senhor. E quem é este homem que tem este pedido? Um homem que em toda a sua vida caminhou e esteve na presença de Deus, o rei Davi. É interessante, irmãos, que esses salmos, na verdade, são canções, e fala do desejo mais profundo de um homem que tinha sobre si, o quê? O favor de Deus. Nós conhecemos a história de Davi. Davi tinha sobre si a presença de Deus, ele buscava isso incessantemente, senão, pelo menos 70 e poucos salmos são escritos por ele, um homem que buscava a presença incessante do Senhor, mas era um homem como qualquer um de nós. E às vezes que nós olhamos para os personagens bíblicos, nós pensamos que são pessoas especiais, que estão num nível muito elevado do que qualquer um de nós. Isso não é real. Quem conhece a história de Davi sabe que Davi foi um maravilhoso rei, mas um péssimo pai. Quem conhece a história de Davi sabe que ele caiu em adultério. Mas é interessante que quando Deus fala de Davi, ele cita um homem segundo o meu coração. E aqui cabe uma tremenda de uma interrogação. Quando Deus fala sobre Davi, lá em 1 Samuel 13, ele diz assim: porque agora o Senhor tem buscado um homem segundo o seu coração. Percebe que isso é no chamado de Davi para reinar. Então Deus tem buscado, e ele diz assim, e já tem ordenado. Ou seja, não só Deus buscou, e a gente sabe que isso é um antropoformismo, ou seja, eles usa-se a figura do homem para poder falar das coisas divinas, e ele tem ordenado Davi como capitão do seu povo. Davi era um homem de muitos talentos, irmãos. Davi era pastor, Davi era músico, Davi era compositor, Davi era poeta,
Davi era guerreiro, Davi era um líder em essência. Mas foi no deserto, quando pastoreava as ovelhas de seu pai, que o Senhor Deus viu o coração de Davi. Nas canções, nos poemas, na solidão do deserto, cuidando de ovelhas que não eram suas, na luta, na valentia, na coragem. Quando vinha um lobo e arrebatava uma ovelha, ele ia atrás e resgatava aquela ovelha de volta. E naquele lugar deserto, talvez com o desprezo de seu próprio pai, nós conhecemos a história de Davi, quando o profeta manda chamar os filhos, o próprio pai esquece de Davi, não falta mais nenhum. Ele falou: não, tem um que está lá, no deserto, com as ovelhas. Mas Davi não ficou naquele deserto preocupado, ou choramingando, ou reclamando, ou sofrendo comiseração, autocomiseração. Não. Quando Davi estava sozinho no deserto, quem sabe ele pegava a sua harpa e fazia como os irmãos aqui: a ele a glória, e a ovelha bé, e ele ali, e o lobo rubia ali, a ele a glória. E ali Deus estava vendo o coração, quando Davi tomava conta com esmero de ovelhas que não eram suas. Quando você toma conta com esmero de ovelhas que não são suas, Deus está vendo e o colocará à frente de um rebanho seu. Esse desejo intenso, seguido de uma convicção, sempre esteve no coração de Davi. No Salmo 23, verso 6, ele diz: a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Era uma convicção. Eu acho que isso que falta muito na igreja hoje. Falta uma convicção de quem é Deus e de quem somos nós diante dele. Que às vezes nós perdemos as nossas próprias convicções, quando nós pensamos que as nossas convicções estão comprometidas por causa dos nossos erros. Davi sabia que não era perfeito. Davi tinha até uma pitadinha de arrogância, mas Deus conhecia o coração dele. No Salmo 26, verso 8: Senhor, tenho amado a habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória. No Salmo 65, verso 4: bem-aventurado aquele que escolhes e aproxima de ti, para que habite nos teus átrios. Ficaremos satisfeitos com a bondade da tua casa, o teu santo templo. Quando Davi fala de casa, ele poderia, para nós, estar se referindo ao tabernáculo de Gibeon, ou quem sabe ele já estava, porque Davi tinha a intenção de construir um templo para o Senhor. Davi tinha a intenção. Davi tinha no seu coração de ter uma casa construída para o Senhor. Nós sabemos que não foi ele que construiu, porque ele era um homem de sangue, era um homem de guerra, ele era um homem de batalha. Mas o próprio filho dele, Salomão, foi quem construiu. Mas quando Deus disse: você não vai construir, mas seu filho vai construir, Davi não ficou abatido com isso. Diz a palavra de Deus que Davi: tá bom, eu não vou construir, mas vou deixar tudo prontinho para o meu filho. E ele começou a juntar material, ele juntou tudo, colocou todos os meios para que o filho pudesse fazer. Davi disse para Deus: eu quero construir. E Deus: não, você não vai. Quem vai é teu filho. Mas tenha certeza de uma coisa: você fez bem em sonhar. Você está certo quando sonha. Aleluia. Quando Davi fala em casa, é óbvio que de qualquer forma Davi sempre teve em mente a casa de Deus. Sempre teve em mente a casa de Deus. A fé de Davi, o olhar de Davi era muito mais do que paredes e blocos e algo construído de alvenaria, ou seja, qual for o material da época. É algo que transcendia. E nós vamos perceber que no desenvolvimento do próprio texto fala para contemplar. Davi se referia ao local da habitação como lugar de presença. Quando diz para contemplar a sua glória, o seu esplendor. Aleluia.
Em Salmo 63, verso 1, ó Deus, Tu és o meu Deus, procuro estar na Tua presença. Sabe o que Davi sabia, meu irmão? Davi sabia que quando Moisés teve seu primeiro encontro com Deus, naquele chão arenoso, do alto daquela montanha, e a manifestação da presença de Deus em uma árvore simples, uma árvore comum, foi a presença de Deus que tornou aquele lugar santo. Ele também sabia que quando Jacó estava deitado com a cabeça sobre uma pedra, e viu aquela escada que subia, por onde subia anjos, e desciam anjos, ao terminar, ao acordar, ele diz: este lugar não é outro lugar, senão a casa de Deus, e eu tenho visto a Deus face a face. A casa de Deus é o lugar da presença de Deus, aonde Deus está. Davi fez da busca incessante da presença de Deus a razão da sua existência. E aqui, sem querer parecer filósofo, porque eu estou longe disso, mas qual é a razão da nossa existência? Poderíamos ter vários filósofos dissertando sobre isso, e depois de muito falar, e você ficar de queixo caído, você não entender nada. Mas Davi colocou a busca por Deus e da sua presença como a razão da sua existência. A razão da uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei. Eu não vou pedir ficar sentado, eu vou em direção ao que eu pedi. Eu não vou ficar orando e ficar passivo e ficar reclamando porque Deus não faz nada, quando eu mesmo não faço. Ele diz: eu vou fazer e eu vou buscar, eu vou pedir e eu vou buscar, porque tudo aquele que pede se abre. Amém, irmão? Glória a Deus. No Salmo também diz: uma coisa peço ao Senhor, uma petição com todas as outras. E aqui é que está, irmão, um segredo, uma petição principal. Todas as outras estão subordinadas àquela. Assim é quando você tem uma missão, quando você tem uma visão. Tudo que você espera da sua vida está ligado àquilo que te guia. E não peça nada que não seja para que aquele sonho se torne realidade. E ele diz ali: e a buscarei. Não é questão de pedir e esperar, mas é questão de ir ao encontro. Jeremias capítulo 29, verso 12 e 13 diz: vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor. Aleluia. Que eu possa morar na casa do Senhor. Sabe, irmãos, eu falei, mas morar na casa do Senhor, morar na casa no templo, era privilégio só sacerdotal. Mas Davi buscava aonde Deus está, a presença de Deus está. Glória a Deus. E aí ele vem: por que eu quero tudo isso? Qual é a minha finalidade? Contemplar o Senhor, contemplar a beleza do Senhor. E aqui essa palavra tem a ver com esplendor, tem a ver com graça, tem a ver com favor. No tabernáculo, a presença de Deus se manifestava de maneira extraordinária. Gente, no tabernáculo a presença de Deus se manifestava entre os querubins. Era possível ver a glória do Senhor. No deserto viram a glória do Senhor. Manifestação no Antigo Testamento era extraordinária, que nós não temos hoje, a não ser pela fé. Mas apresentava a própria presença de Deus, descia sobre a arca. E Davi sabia que isso era importante. E hoje, meu irmão, o desejo ardoroso de Davi tinha uma finalidade. Qual é a nossa? Uma motivação, uma necessidade a ser suprida. E qual é a necessidade? Eu peço ao Senhor que eu possa habitar na casa dele para sempre, para contemplar, aleluia, contemplar a sua beleza. Quando Paulo fala com seu discípulo Timóteo, seu filho na fé, Paulo orienta, e ele diz assim, na parte B do versículo 15: saiba como as pessoas devem se comportar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo.
coluna e fundamento da verdade. Se no deserto e no Sinai, o espaço comum se tornou santo pela presença de Deus, hoje nós sabemos que a igreja, como casa de Deus, só pode ser chamada assim pela presença de Deus. Quando esse povo maravilhoso sai daqui, o prédio se fecha. O prédio se fecha, mas a igreja não está. Quando essa igreja vem, quando se reúne aqui, esse lugar se torna o templo de Deus, a casa de Deus. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, do verso 4, Deus faz uma pergunta: que casa edificarão para mim? Que casa? Eu não habito em casa feita por mãos humanas. Davi sabia que a casa de Deus tinha a ver com relacionamento. Presença tem a ver com relacionamento. Davi buscava incessantemente este relacionamento com Deus, ao ponto de preferir a morte, quando o profeta Natan vem para ele sobre o pecado que ele tinha cometido, e o profeta é obrigado a falar: para, Deus vai tratar com você. Hoje em dia, sabe, irmãos, eu tenho 62 anos, vou fazer em dezembro. Relacionamento era uma coisa diferente. Quando você queria falar com alguém, se você tivesse dinheiro, muito dinheiro, para falar com alguém que tinha dinheiro, você ligava o telefone da sua casa. Agora, se você não tivesse, porque telefone era até investimento, você pegava uma ficha, andava até a esquina, até o orelhão, e chegava lá, o orelhão estava quebrado. Aí você, meu Deus, onde é o próximo orelhão? Eu preciso falar com a minha mãe, preciso falar com o meu amigo, preciso falar, ele fez aniversário, eu preciso dizer que, olha, eu me importo com ele. E aí ele andava mais 2 quadras, e encontrava um outro orelhão, e o orelhão perfeito, ele dava um glória, ele colocava a ficha e engolia a ficha. Não dá, orelhão não dá, vou escrever uma carta. Aí sentava, escrevia aquela carta, ia até o correio, colocava a carta, uma semana depois a carta chegava, e o aniversário já tinha passado, você tinha que fazer isso com previsão, para chegar no dia do aniversário. Hoje não. Ó, que coisa maravilhosa, não, gente? Hein? Eu me lembro que, como pastor mesmo da igreja, sabe, pastor? Chegava os aniversários entre mês, eu dizia assim para a irmã: irmã, eu vou escrever uma carta, você manda para todos, o e-mail para todos os aniversariantes do mês. A irmã: tá bom. Escrevia a carta, passava para ela, e-mail para tudo, parabéns, feliz aniversário. E pá, mandava, disparava, que coisa linda. Aí veio o WhatsApp. Aí o WhatsApp, sabe o que você faz? O Google te avisa: ó, fulano está fazendo aniversário, você esqueceu, mas eu estou te lembrando. Percebe? As coisas estão rasas. Você entra na rede social, quando se aceita amigo. Até a palavra amigo perdeu o poder, perdeu o sentido de ser. Hoje em dia, eu como pastor, falei para minha esposa, coisa de 1 ano atrás: Sandra, todo dia que alguém fizer aniversário, o Google vai me avisar, mas eu vou ligar para a pessoa. Você sabe como é que eu estava fazendo, irmão? Pegava aquela multidão, tinha 4, 5 que fazia aniversário, amarrava o lote, fazia uma mensagem só e disparava para eles, mandava para todo mundo. Era rápido, é rápido demais, rapaz. Só que a coisa fica superficial. Eu aprendi quando um amigo, eu estava aniversariando, e um amigo me ligou de longe, lá da Argentina: oi, Vlamir, como está, irmão? Olá, querido, como estás? Aí conversamos, hablamos, e aí eu falei: olha, ele podia ter disparado um WhatsApp para mim, mas ele me ligou. Ele não me ligou nem pelo WhatsApp, ele me ligou do número. E aí eu falei assim: eu vou fazer assim com todas as pessoas que eu conheço. Pelo menos da minha igreja, ao qual eu pastoreio, eu sou obrigado a fazer isso. Cada um, só para ouvir a voz. Ontem meu vice-presidente fez aniversário,
E ele estava na casa dele, lá na chácara dele, lá em Tariri, chovendo de noite, né? E ele falou, Vlamir, vem para cá, vem comer um churrasquinho. Rapaz, churrasco eu vou de qualquer jeito, né? Não tem churrasco. Vem comer um churrasco. Eu acho que só eu aqui, né? O resto que é tudo sopa hoje à noite, né? Aí quando eu falei, mulher, vamos. Falei, está chovendo adoidado. Ela falou, mas vamos embora. Falei, então vamos. Aí quando chegou lá, cheguei lá 8h30 da noite, 1h e pouca para ir, porque depois que chega da estrada tem mais uns 5, 6 quilômetros de terra ruim. Aí depois eu fui lá, dei um abraço nele, não sei o quê, e vim embora. Hoje de manhã ele falou, Vlamir, você não sabe como foi importante você ter vindo aqui. Eu louvo a Deus pela tua vida, a tua presença, o teu abraço, saber que você se importa comigo. É só um gesto. É só um gesto. Mas hoje em dia a gente está falindo nos relacionamentos. A gente está tendo tudo no raso, muito raso. E eu queria, para finalizar, falar com vocês sobre relacionamento na igreja, pela presença de Deus. A intimidade que gera a presença de Deus. Primeiro, a gente tem que ter relacionamento com Deus. Desejo, uma coisa pedir e a buscarei. Desejo e busca. Sabe, irmãos, a nossa intimidade, nosso relacionamento com Deus tem que ser muito mais do que um texto na internet. Tem que ser muito mais do que uma palavra bonita para alguém. Porque às vezes a gente vê pessoas escrevendo textos, colocando como se estivessem para cima, mas nós como os pastores sabemos como está aquela pessoa. A gente sabe. Porque na rede social cabe tudo. Na rede social cabe a aparência falsa. Você olha para a pessoa assim, eu tenho uma família nos Estados Unidos, e aí você vê as postagens, meu Deus, eles estão arrebentando de felicidade. Aí minha parente foi lá visitá-los. Estão sofrendo com filho autista, sofrendo muito, sofrendo de várias maneiras, mas na rede social parece tudo tão bonito, gente, que dá vontade de morar naquele metaverso, né? Dá vontade de morar naquele metaverso ali. Com Deus, só existe relacionamento com 3 princípios. Primeiro, proximidade. Quando você é próximo de Deus, não sei qual é o seu envolvimento com a igreja local aqui, me permita, pastor. Não sei qual é o teu envolvimento com a igreja local. Mas quando você tem proximidade, você sai da multidão. Você sai da multidão. Você não é mais um. Você é um. Você sai da multidão e se torna discípulo. Você ouve. E você atende aquilo que Deus está falando com você. Nesse mundo de relacionamentos rasos, as pessoas querem ter um relacionamento com a igreja rasa. Já tem um pastor aí dos Estados Unidos que tem uma igreja no metaverso, em que você cria o avatar e o avatar vai para a igreja. No avatar você faz compra. Você faz tudo através do avatar. E onde vai parar o relacionamento, meu irmão? Percebe que as pessoas põem figurinha bonitinha, às vezes está cheio de ruga, não sei o que lá, acham um avatar, o avatar é todo esticadinho. Ninguém faz avatar com 60 anos. Todo avatar tem no mínimo 30 anos de idade. Pelo menos, no máximo 30 anos de idade. Primeiro ponto é proximidade, segundo é intimidade. Eu desejo uma coisa e vou buscar. Eu vou buscar intimidade com Deus. Intimidade com Deus. A palavra diz que nos últimos dias muitos dirão, Senhor, em teu nome eu profetizei, em nome eu preguei, em teu nome expulsei demônio, em teu nome, em teu nome, em teu nome. E o Senhor dirá, aparta-te de mim, vós que praticais a iniquidade, pastor. Essa palavra é a que mais me consome, que eu temo dentro da Escritura como pastor, porque eu sou forçado muitas vezes, eu me vejo muitas vezes vivendo esta superficialidade. Eu nunca te conheci. E a mesma raiz desta palavra, a raiz grega desta palavra conhecer,
só se encontra onde na Escritura que diz que José não conheceu Maria até que Jesus nascesse, tem a ver com intimidade. É muito mais do que saber quem é Deus, é muito mais do que saber o que Deus fez, é muito mais do que saber o que Deus pode fazer. É estar com Ele quando Ele está fazendo, é estar com Ele quando Ele está falando, é estar com Ele quando Ele está agindo. É ser a voz dEle, é ser a mão dEle, é ser o agir dEle. Muito mais do que dizer eu te conheço. É estar grudado nele. Tu lembras do profeta? Quero porção dobrada do teu espírito. Dura coisa me pedisse, mas só vai receber se me ver ser tirado de ti. Ele grudou ali, grudou nele assim, sabe? Não deixava nem ele no mictório direito, ele grudou nele. Terceiro ponto é a cumplicidade. Já não é só aquele que segue, já não é só aquele que ouve, já não é só aquele que observa, mas agora é aquele que se envolve. Uma coisa é você estar envolvido, e outra coisa é você estar comprometido. O envolvimento te leva a um compromisso, e o compromisso te leva a entender que você é parte do que Deus está fazendo. Não é para você que Deus está fazendo. Vou repetir, não é para você que Deus está fazendo, mas é através de você que Deus vai fazer para quem está do teu lado. Com toda a sua debilidade, com todos os seus fracassos, suas lutas, suas misérias interiores, com todas as nossas deficiências. Ainda assim Ele não escolheu anjos, Ele nos escolheu. Não há um só dia na semana em que eu questione por que eu, Deus. E não há um só dia na semana que Deus não responde nada. O silêncio de Deus para mim, isso é uma resposta. Por que eu, Deus? Segundo ponto, para encerrar mesmo. A casa de Deus é onde há intimidade com Deus e é onde há intimidade com o seu irmão. Sabe, pastor, só tem pessoas na igreja, espero que não seja você, que querem todo o envolvimento possível com a divindade, mas não querem nada com a irmandade. Pessoas como Caim, que queriam o favor de Deus, mas não queriam nada com seu irmão. A presença de Deus se vê na intimidade com Deus e no relacionamento com o teu irmão. Porque você é que é boca de Deus para o teu irmão. Você que é o braço de Deus para teu irmão. Você que é a mão de Deus para o teu irmão. Às vezes no gabinete, o senhor sabe do que eu estou falando. A pessoa entra no gabinete, pastor, eu preciso falar, preciso conversar com o senhor. Preciso que o senhor me oriente. E aí a pessoa entra, e aí você ora com ela e fala, pode falar meu irmão, pode falar minha irmã. E a pessoa fala de 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, você não consegue falar nada. Dá uns 20 minutos, 30 minutos aquela pessoa falando, você não conseguiu falar nada. Aí daqui a pouco ela para e fala, pastor, já estou melhor. Foi tão bom conversar com o senhor. Foi maravilhoso conversar com o senhor. Ah, se as pessoas pudessem conversar mais com o senhor, pastor não abriu a boca. Amém, irmão, então vamos orar. Sabe por quê, irmãos, que às vezes tudo que se precisa, ó, só isso.
Não precisa de texto bíblico, a pessoa não precisa de texto bíblico, a pessoa não precisa de oração às vezes, ela precisa de você, do teu ombro, relacionamento, irmão com irmão, junto, grudado um no outro, um sustentando o outro. Na minha vida militar, eu sou militar reformado, eu tinha 26 anos de idade, cozipano, cervejeiro, boleiro, sambeiro, tudo que tem eiro. Entrei na cavalaria, primeiro dia na cavalaria, primeiro dia, tinha um monte de paralelepípedo. O comandante falou assim: cada um pega um. Aqueles mais metidos a forte foram lá e pegaram o grandão. Eu fui lá, 26 anos, barrigudo, continuo até hoje, mas... Aí chega lá, peguei uma pedra menor. Falou: agora, vai, saltitando. E com a pedra na mão. Agora segue o líder. Aí o capitão me sai correndo. Todo mundo com a pedra na mão. Ele não, né? Nós, né? Todo mundo com o paralelepípedo na mão, correndo dentro de São Paulo. Não pode deixar cair o paralelepípedo. Quem deixar o paralelepípedo no chão, fica o final de semana no quartel. E vamos, e corre 4 quilômetros, você vê, quase com a língua de fora. Aí quando entra no quartel, quando está chegando no quartel, um foi lá e deixou cair. Aí o comandante falou assim, os dois testas, que chama testa, quem está à frente, que é militar, sabe disso. Os testas, o capitão falou assim: os testas buscam o atrasado. Aí tinha um tal de Ubaldo. O Ubaldo era pequenininho, gordinho. Aí os dois testas eram os sargentos do EB, que estavam saindo do exército para vir para a polícia. Aí eles pegam esse Ubaldo que era pequenininho, como é que a gente vai ajudar? Eles pegaram o Ubaldo assim, levantaram o Ubaldo colocou a mão em cima dos ombros deles assim, eles pegaram o Ubaldo na cintura e correndo, entraram correndo com o Ubaldo dentro do quartel. Ninguém fica para trás. A ceia diz: esperam pelos outros. Ninguém fica para trás. Onde às vezes a gente se perde com tantos programas de evangelismo, de busca, de crescimento de igreja, seminários, simpósios, mas quem atrai a presença é Jesus. Quando Jesus andava, onde Jesus ia, a multidão ia atrás, irmãos. Jesus atravessou o lago de Genezaré, eles foram por terra e chegaram antes que Jesus lá em Betsaida. Aonde Jesus está, as pessoas estão. Onde há a presença, as pessoas vão. Tem pessoas que, exemplo de Caim, não querem isso. Querem ter um acesso direto a Deus. Paulo vai dizer isso daqueles tipos de pessoas que estavam na igreja de Corinto. Umas diziam que era de Apolo, outros diziam que era de Pedro, outros diziam que era de Paulo, e outros não eram de ninguém. Era só de Deus. Esses são os piores. Porque esses não aceitam ser orientados, não aceitam ser abraçados, não aceitam ser nada. Meu negócio é com Deus, não é com o pastor. Aquelas que pensam que a igreja é ótima, que a igreja é boa, não é, irmãos? Percebeu, não? A igreja não é boa, não? É ou não é? Qual é o problema da igreja? O problema da igreja são as pessoas. Se não tivesse pessoa, a igreja seria fantástica. Mas também não teria igreja. A igreja é corpo de Cristo. Todo membro fora do corpo morre. Irmãos, o Pai é nosso, o pão é nosso, nada é só meu, é tudo nosso, aleluia. Só a habitação de Deus onde todos somos um. Deus é um ser comunitário, nós somos comunitários. Levítico capítulo 26, verso 11 diz: estabelecerei a minha habitação no meio de vós, e não vos rejeitarei jamais. Agora Efésios capítulo 2, verso 22 diz: no qual também vós, juntos, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. E eu quero concluir de verdade dizendo que Davi, pela fé, desejamos o que temos, o prazer de desfrutar hoje da casa de Deus. Nós temos essa alegria da presença de Deus, e não é só um jargão, não é uma frase de efeito, mas Deus está aqui. Sabe onde Deus está, irmão? Olha para quem está do seu lado e veja onde Deus está. Deus está no teu irmão, Deus está em você. Você está me entendendo?
A gente quer ver Deus com visões mirabolantes no meio da arca. Tem gente que até coloca arca hoje, né? Para ver se acontece alguma coisa. Aí vai lá, coloca, né? E aí ficam procurando Deus nas sombras, nas maravilhas, nos espetáculos. E aí você olha para o teu lado e você vai ver que Deus fez você e o teu irmão à imagem e semelhança dele. Contemple a beleza de Deus no que Ele está fazendo na vida do teu irmão, no que Ele está fazendo na sua vida. Davi teve sua vida dirigida por uma busca intensa. Há uma coisa eu desejo, vou buscar. Eu peço a Deus e vou buscar. Peço a Deus e vou fazer o que for preciso para alcançar. Desejar, buscar, habitar, contemplar e meditar. Esses princípios basilares da vida de Davi, seja o meu e o seu, nessa caminhada até a morada celestial. Amém. Vamos ficar de pé? Podemos orar? Eu sei que todas as vezes que a gente dobra o joelho, todas as vezes que a gente dobra o joelho, a gente tem algo a pedir a Deus. Mas eu não sei se você já passou pela experiência que eu passo de vez em quando. Tem vezes que você ora, e parece que o céu é de bronze. Já passou por isso ou sou só eu? Em que você ora para buscar a presença de Deus e tudo que você vê é um vazio. Mas onde está esse vazio? Este vazio será que está em Deus? Ou será que este vazio está dentro de nós? Quantas vezes, irmãos, a gente se preocupa nas orações em pedir pela família, pedir pelos irmãos, pedir pela igreja, pedir pelo país, pedir por Israel, pedir. E quantas vezes nós ficamos ali, não com os lábios cheios de pedidos, mas somente com o coração buscando experimentar esta presença de Deus, essa presença que preenche, que completa. Me lembro que, e não é sempre que eu tenho essas experiências não, irmão. Se você disser para mim, pastor, você passa 4, 5 horas orando? Não consigo. Se eu tentar, acho que eu durmo na metade. Mas eu me lembro também uma vez que eu estava com essa dúvida, e o Senhor falou para mim sobre Jeremias, que Jeremias estava no Monte Carmelo ali disputando com os profetas de Baal e de Aserá. E ele está ali, e aí mandou todo mundo fazer lá suas orações, os seus flagelos. E aí Jeremias prepara todo o sacrifício, ele põe um animal, prepara o altar, coloca a lenha, distribui, organiza conforme Deus gosta, ou como Deus tinha orientado. E ele faz uma oração de 25 segundos. Diz a palavra de Deus que a oração de 25 segundos foi suficiente para o fogo descer do céu, consumir o holocausto, consumir a lenha, consumir toda a água que estava em volta do lagar, e olha que tinha 16 baldes de água em cima do sacrifício, consumiu tudo, consumiu até as pedras do altar, em 25 segundos de oração. Qual era o segredo dele? O segredo dele é a presença, varão. Porque quem está na presença tem uma vida de oração. Muito mais do que um culto na vida, quem tem a presença tem uma vida de culto. A minha vida é uma existência de culto. O meu pensar é uma existência de culto. O meu falar é uma existência de culto. O meu pensar é uma existência de culto. Eu procuro viver de toda forma, de maneira que eu glorifique a Deus. Ainda que eu seja o sacrifício que é colocado em cima do altar, a minha vontade e o meu desejo é que é colocado como holocausto. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas, aleluia, transformai-vos
pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a vossa vida. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. A presença de Deus no teu coração, na sua igreja, é a nossa direção, tem que ser a nossa vontade. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide na fruta minde, ainda que a minha saúde não seja perfeita, ainda que os meus desejos sejam alcançados, ainda que me tomem tudo, mas ao Senhor eu vou glorificar. Ah, mulher, você fala como doida, recebemos o bem com prazer, ao mal não receberemos. Aleluia, aleluia. Deus tem o controle da tua vida. Tudo que nós, você, tudo que nós precisamos é da presença dEle. Da presença dEle. Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque a terra que você pisa é solo santo. A terra é santa. Era uma árvore vulgar, era um chão arenoso, uma montanha comum, e o que fez diferença foi a presença dEle. Foi a presença dEle. Quem sabe sua vida pode mudar, se tão somente, sabe, quando às vezes a vida da gente fica árida, tudo que a gente tenta fazer não dá certo, e a gente é tão sincero nas intenções, mas está tudo errado. Ele pode mudar essa história. Somente a sua presença. Somente a sua presença. Quero que você agora falasse você com Deus. Você fechasse os teus olhos, não olha para quem está do teu lado, por favor. Desculpa, eu não sou um animador de palco, mas eu falo pela direção do Senhor. Diga ao Senhor: tua presença é tudo que eu preciso. Peça a Deus determinação para buscar a sua presença. Diga ao Senhor: Senhor, eu vou te buscar até te encontrar, porque eu sei que quem busca encontra. E eu quero, Senhor, eu quero ter um encontro com a tua presença, com a tua glória. Oh Deus, precisamos de Ti, Senhor. Na Tua presença, a Tua presença liberta, a Tua presença cura, a Tua presença restaura, a Tua presença é tudo que precisamos, é tudo que anelamos, Senhor. A Deus, ainda que percamos tudo, se a Tua presença estiver conosco, Senhor, seremos completos. Seremos completos. Oh Deus, bendito seja o Teu nome, Senhor. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Oh, aleluia. Aleluia. Tua presença, Senhor. Tua presença, Senhor. Tua presença, Senhor. Aleluia. 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 Senhor, quem somos nós, Senhor, para que de nós Tu te lembres? Às vezes, Senhor, nos sentimos tão pequenos. Oh Senhor, só o Senhor é Deus. Muda a nossa história, Senhor. Continua, Senhor, conosco. Tu sabes o nosso amor por Ti, a nossa busca, é a ausência que o Senhor nos faz. Ah, Senhor, perdoa, Senhor. Perdoa se não sabemos orar como deveria. Perdoa se não sabemos cantar como deveríamos. Se não sabemos falar de Ti como deveríamos. Perdoa, Senhor, se nós nos envolvemos com tantas coisas e colocamos outros desejos à frente do principal. Buscar a Tua presença, preservar a Tua presença, estimular a Tua presença e trazer a Tua presença àqueles que não Te conhecem, Senhor.
Ah, Senhor amado, ah, Senhor, nos ajuda nas nossas debilidades e nos ensina cada dia, Senhor, como Davi. Dai-nos esta determinação de teu servo, que ainda que imperfeito, cheio de pecados, cheio de erros como nós, oh Deus, buscava a tua presença. Dai-nos um coração igual ao de Davi, dai-nos um coração igual ao teu, Senhor. Renova-nos, Senhor, pelo teu Espírito Santo. Oh Espírito Santo, Espírito Santo, que tem neste lugar como templo, na habitação, Senhor, da tua igreja, onde sua igreja está, Senhor. Glorifica teu nome, Senhor. Ó Senhor, eu quero clamar, Senhor, por este ministério, pela vida do Celso, de sua esposa, dos pastores deste lugar, dos ministérios deste lugar, das crianças, dos jovens, dos adultos, adolescentes, senhores e senhoras deste lugar. Ah, Senhor, que a tua presença seja forte entre eles, Senhor. Este bairro, esta cidade precisa desta igreja, Senhor, para, Senhor, a Deus, mostrar ao mundo que o Senhor é Deus. Glorifica, Deus, o teu nome sobre cada família. Ah, Senhor, ele tem uma mãe angustiada nesta noite, onde tem um pai angustiado, Senhor. Oh Deus, vai trazendo o teu conforto e a tua paz, Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, te louvamos e te glorificamos por esses 22 anos, Senhor, da tua presença neste lugar. 22 anos de luta, mas a cada culto, a cada momento, Senhor, Senhor, um experimento de vitória, Senhor. É possível perceber a tua doce presença, Senhor. Bendito seja o teu nome. É o Senhor que nos encoraja, é o Senhor que nos ajuda, é o Senhor que sustenta, Senhor, a tua casa, a tua igreja. E a tua igreja, Senhor, é onde está a tua presença, e a tua presença, Senhor, está neste lugar. Aleluia, Senhor, faz de cada um de nós morada, Senhor. Ah, Senhor, faz da tua igreja morada, Senhor, para a glória do teu nome. Da nossa casa seja morada do teu Espírito, que a nossa vida seja morada do teu Espírito. Oh Senhor amado, para que o mundo creia, aleluia, que o Pai te enviaste, Senhor Jesus. Oh, bendito seja o teu nome, glorificado seja o teu santo nome, Senhor. Nós te bendizemos, te glorificamos e te exaltamos no nome santo, poderoso e glorioso de Jesus. Amém. E graças a Deus.